Jonas foi um profeta que teve uma missão especial de Deus. Também é importante dizer, gente, que, biblicamente, são citados alguns profetas. Porém, existiram muitos e muitos outros profetas, inclusive na mesma época em que esses profetas profetizaram. A gente tem que entender isso. Inclusive, o Velho Testamento nos cita que existia uma escola de profetas. Olha que coisa interessante, né? Uma escola de profeta. Porém, Deus permitiu que a história desses profetas fossem registradas, inclusive a história aqui do Jonas. Então, Jonas foi um profeta, um homem de Deus que recebeu uma missão específica do Senhor. E essa missão, gente, não era uma missão fácil, não era uma missão simples. Deus chamou Jonas para pregar numa cidade chamada Nínive. Nínive é o nome da cidade que Deus pediu que Jonas fosse pregar. E essa cidade era uma cidade muito importante. Inclusive, o livro do profeta Naum, que é o outro profeta menor aqui do Velho Testamento, também fala muito a respeito desta cidade, de Nínive, porque era uma cidade muito, muito importante naquela época, porque era a capital, a sede do Império Assírio. O Império Assírio foi um dos maiores impérios que o mundo já conheceu. Então, o primeiro grande império, na verdade, foi o Império Assírio. Depois veio o Império Babilônico, depois o Império Persa, depois o Império Romano, que nós conhecemos mais. Mas os assírios dominaram o mundo. E a capital deste império era a cidade de Nínive. Lembrando que os assírios, eles também tiveram o cativeiro, levaram uma parte do povo de Deus cativo por um bom tempo. Então, essa cidade de Nínive era uma cidade perigosa. Não era simples você chegar lá e pregar a palavra de Deus. Porque a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a seguinte, Deus nos deu a missão dada é missão? Sim ou não? Missão dada, missão... se Deus falou, está falado. Será que realmente essa é a realidade? Será que se Deus falasse para você assim, olha, você vai sair aqui do seu conforto, do seu lugar, e você vai pregar a palavra numa cidade perigosa, onde você corre risco de morrer. Aí as coisas já mudam um pouquinho de figura. Mas o chamado de Deus para Jonas foi exatamente esse. Olha, você vai lá para aquela cidade, você vai pregar naquela cidade, porque é desejo de Deus que ela se converta. E o Jonas, no primeiro momento, ele não foi. E, assim, eu não critico muito a primeira decisão de Jonas. Porque o Jonas, ele olhou toda aquela situação e falou assim, não vou não. Eu vou para outro lugar. Então, Jonas, ao invés de ir para Nínive, ele tomou outro rumo, fugindo do chamado de Deus. Ele foi para outra cidade chamada Tarsis. E essa cidade ela era acessada através de barco. Então, Jonas foi lá, comprou a sua passagem, o seu ticket, o seu ingresso, entrou no barco e estava agora na contramão de onde Deus queria que ele fosse. Rumo contrário. Isso nunca aconteceu com a gente, graças a Deus, Deus deu uma missão que você, em certo momento, percebeu que você estava no caminho contrário. Eu acho que todos nós já tivemos uma experiência como essa. Então, agora o Jonas, ele estava dentro do navio, pegou o navio estava seguindo para a cidade de Tarsis. E interessante é que o Jonas, quando ele entra no navio, ele desce para o porão do navio.
E está aí o primeiro lugar onde Jonas esteve, que nos ensina bastante. Então, Jonas, capítulo de número 1, nós vamos ler o versículo de número 5, que diz exatamente isso que eu estou falando. Tá? 4 e o 5 do capítulo de número 1 do livro de Jonas. Diz assim: o Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiravam a carga ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para onde? Ao porão, o porão do navio, e se deitara, dormia profundamente. Então, Jonas, ele entra nesse navio, rumo contrário àquilo, né, que Deus pretendia para a vida dele, que Deus deu como missão para a sua vida, né, e ele desce e fica lá no fundo do navio, no porão do navio, e estava dormindo tranquilamente. E o texto nos diz aí que começa uma grande tempestade, e a tempestade chacoalha o barco de um lado para o outro, começa a incomodar, né, os marinheiros. Gente, para marinheiro estar incomodado, com certeza aquela situação não era uma situação comum, era algo incomum. Uma vez eu peguei um voo que tinha muita turbulência. Eu já contei a história aqui de voo muitas vezes para vocês. Eu não gosto muito, mas eu encaro. Mas eu peguei um voo que eu creio que foi de Curitiba para Porto Alegre. Né? Curitiba para Porto Alegre. Não é um voo muito longo, não. Mas o que acontece é que tem uma frente, né, fria, que vem da Argentina, do Uruguai, que passa por Porto Alegre, passa por Curitiba, e são ventos muito fortes, muito fortes. E quando eu desci em Curitiba para fazer escala, a gente ficou dentro do avião, e o piloto já começou a falar isso. Quando o piloto começa a falar isso, você nem está voando ainda, e para quem já não gosta muito, já começa a bater aquele nervosismo, né? E aí subiu, né, decolou e balança para cá, balança para lá, né? E eu coloquei a cabecinha para fora do banco e eu vi a aeromoça meio que grudada no banquinho dela. E aí bate o desespero, né? Uma aeromoça, quando você vê a aeromoça grudada no banco, também com medo daquela situação, eu fiquei meio desesperado, né, naquele momento. Então, eu imagino que tenha sido mais ou menos uma situação como essa, né? Os marinheiros experientes naquele mar, né, vê uma tempestade a qual eles ficam com medo. Era algo extremamente incomum. E o Jonas estava onde? Lá no porão do navio e dormia tranquilamente. Fazendo o quê? Fugindo da missão que Deus tinha dado a ele. E isso não é só algo que aconteceu na vida do Jonas. Isso acontece conosco, gente, diariamente, se nós pararmos para pensar e analisar. Quantas vezes aqui, né, você já fugiu daquilo que Deus queria para a sua vida? Porque eu tenho certeza que você sabe que Deus tem algo especial preparado para a sua vida. Você sabe disso? Sabe ou não sabe? Deus tem algo especial preparado para a sua vida. E dentro desse caminhar, desse objetivo que Deus nos dá, é uma etapa todos os dias. E com certeza você já se encontrou dessa forma, tentando, né, fugir daquilo que Deus quer para a sua vida. E eu quero dizer algo para você, esse é o primeiro ensinamento. É impossível nós fugirmos da presença de Deus. Você pode tentar de tudo quanto é jeito. Você pode se esconder onde for. E o lugar que nós mais nos escondemos, né, é atrás das nossas desculpas. Né? Quando Deus nos chama para algo, né, o lugar mais confortável, o qual nós nos escondemos, é atrás das nossas desculpas. Sabemos que Deus tem algo para a nossa vida, Deus tem nos direcionado. Se você é aqui dessa igreja, missão de Deus para a sua vida não falta. Né? Aqui,
Nós participamos dos cultos, participamos dos acampamentos, participamos de célula, amém? De discipulado, não participamos de discipulado? De oração, cuja qual estou sentindo falta de muita gente, né? E não é muita gente presencialmente, não, conectado. O frio bate, gente, né? E parece que a gente vai desistindo, né? Vai perdendo o foco. Né? Então aqui você tem que orar, você sabe. Você sabe, se você é dessa igreja aqui, né, e já está aqui conosco pelo menos um mês, você sabe que você tem uma missão. E quando Deus nos dá o objetivo, nos dá foco, gente, não adianta se esconder. Né? Estava aqui o Jonas com uma missão muito clara dada por Deus, pegou um caminho contrário, mas de Deus. Né? Nós não conseguimos de forma alguma nos esconder. E como eu disse, um lugar muito tranquilo, muito confortável, que nós procuramos esconder atrás das nossas desculpas. Eu não faço, Deus, por causa daquilo. Né? E aí Deus nos abençoa. Aquela situação é resolvida. E daqui a pouquinho nós queremos achar o quê? Uma outra desculpa para não fazer, né, aquilo que Deus quer que nós façamos. Então nós precisamos repensar a nossa vida. Se você realmente quer ter uma vida intensa com Deus, não basta somente ouvir a voz de Deus. Porque o Jonas, ele ouviu a voz de Deus, ele sabia o que Deus queria para a vida dele. Porém, ele não quis obedecer, e por não querer obedecer, ele procurou se esconder. Será que existe algo que você já tem certeza e convicção que Deus tem te dado de uma forma especial e que, porventura, você possa estar também se escondendo? Algo que você sabe que você tem que fazer, algo que você já tem como direção dada por Deus, porém você não faz porque fica se escondendo. Então, um primeiro lugar que Jonas esteve aqui foi justamente no porão do navio. E pode ser que você também esteja da mesma forma, né? Seguindo na contramão daquilo que Deus quer para a sua vida, procurando se esconder. E talvez o porão do navio seja para você até um lugar confortável, porque a Bíblia nos diz que o Jonas, ele desceu para lá, ele estava dormindo. Né? Enquanto os marinheiros, diante daquela tempestade, daquele vento forte, estavam desesperados. E a história, ela segue. Né? A Bíblia nos diz que esses ventos, essa tempestade, ela foi, né, se intensificando, ela foi piorando, e os marinheiros ali já começaram a ficar desesperados, e aquilo era algo incomum, então eles entenderam que aquilo não era algo físico somente, que tinha algo espiritual por trás daquela situação. E eu não sei se você já teve uma experiência assim, de Deus falar algo contigo, e você for ir na contramão, e daqui a pouco você se depara com alguma coisa que não é muito incomum. Aí você entende, né, que Deus, né, está falando contigo de uma forma mais intensa. E os marinheiros entenderam, não, isso é incomum, alguma coisa aqui, né, está diferente, está errada. E aí o texto nos conta, depois você lê, é pequenininho, né, esse livro de Jonas, depois você lê inteiro, mas é isso que diz o texto, que eles lançaram a sorte. Sortearam. Vamos ver aqui qual é o problema aqui dentro desse navio. Eu não sei quantas pessoas haviam no navio, mas era bastante gente, porque precisava comprar até o ingresso lá da passagem. Então, eles tiram a sorte, né, sorteiam ali o nome. Qual é o nome sorteado? O de Jonas. E eu sei que você também já teve essa experiência, de tentar correr de Deus, né? Parece o desenho, né? Desenho infantil, né? Que solta a bomba, aí corre, passa 2, 3, 4 cidades, passa as montanhas, atravessa o mundo inteiro e a bomba cai em cima da cabeça do passarinho, né?
Desenho de criança é assim, né? Quando nós fugimos de Deus, essas coisas acontecem, gente. Deus, ele nos encontra em qualquer lugar, porque nada escapa dos olhos de Deus. Então, se Deus lhe deu uma missão, lhe deu um propósito, eu digo, se alinhe logo ao propósito de Deus, porque se Deus lhe deu uma palavra, a palavra de Deus não volta vazia, ela vai se cumprir na sua vida, amém? Eu creio nisso. E estava aqui o Jonas, lançou a sorte caiu, quem? Em Jonas. Né, foi sorteado. Aí falou, de onde você vem? Né, o que você faz? Ele falou, sou Jonas, eu venho daquela cidade. Eu sou servo do Deus Altíssimo e tudo mais e tal. E por que você está aqui? Ele é muito sincero, gente. Ele fala, porque eu estou correndo de Deus. Eu estou aqui porque eu estou correndo de Deus. Nem essa tempestade está acontecendo. Jonas bate no peito e fala, tudo está acontecendo por minha culpa. Então Jonas, ele podia ser tudo, mas ele é uma pessoa muito realista da sua situação. Né? Ele tinha uma noção muito clara, né, das decisões, né, que ele tomou e as consequências das decisões que ele tomou. E eu já falei muito a respeito disso. Todas as nossas decisões vão gerar o quê? Consequências. Por isso eu lhe dou um conselho. Decida por aquilo que Deus está colocando dentro do seu coração, que não tem erro. Mesmo que a missão seja uma missão difícil. Mesmo que aquilo que Deus está te dando seja algo que você aparentemente acha impossível de se concretizar, de se fazer. Decida sempre pela vontade de Deus na sua vida, que as coisas vão dar certo. E Jonas tinha essa consciência. Ele falou, olha, quer resolver esse problema? É muito fácil. É só me pegar e me lançar fora do navio. Pega e me joga no mar. E aqui está resolvido a situação. E aquele povo era um povo muito bom. Muito bom. Porque nisso a tempestade vai piorando, vai piorando, vai piorando, vai piorando, e eles fazem até uma oração. Fazem Senhor, está piorando muito, vai todo mundo morrer aqui, então vamos fazer o seguinte, vamos lançar esse rapaz no mar, e que o Senhor nos poupe da vida do Jonas. Né? Faz uma oração. Faz assim, que o Senhor nos poupe, e pega o Jonas, e lança o Jonas na onde? No mar. E aí entra aquela história, né, que toda criança, já ensinou isso muito, né, Fábio? Né, Inha? Toda criança já aprendeu aqui na igreja, né, que quando ele é lançado no mar, vem um grande peixe, que nós falamos que é a baleia, né, o cachalote, mas é um peixe grande, peixe grande. Mais ou menos como aquele que eu fiz para... Não vou falar isso de novo, não. Eu prometi que eu não ia repetir mais isso. Era um peixe grande, um peixe grande. E aí o peixe vem e engole o Jonas e ele fica lá na barriga do peixe. E está aqui o segundo lugar onde Jonas esteve. O primeiro lugar, no porão do navio, né, fugindo da vontade de Deus. E agora o Jonas se encontra na onde? Na barriga do peixe. E o que representa isso? Representa, talvez, o momento mais difícil da jornada da caminhada do Jonas. Porque quando ele estava no porão do navio, ele estava tranquilo, ele estava dormindo. Mas quando ele foi lançado lá na barriga do peixe, né, a Bíblia nos relata aqui, logo no capítulo 2, que ele viu o negócio apertando. E aí o que ele vai fazer? Ele vai orar. E a Bíblia registra a oração de Jonas, e é uma oração, gente, muito bonita. Inclusive, a Bíblia registra várias orações, a oração de Ana, a oração de Jabes, a oração que Jesus Cristo nos ensinou, que a gente chama de oração do Pai Nosso. Tem várias orações. E está aqui a oração do Jonas. Mas esse momento que ele está na barriga do peixe é o momento mais difícil. É aquilo que nós, né, dentro do evangeliquez que a gente gosta de falar, representa o deserto da nossa vida. Então eu vou dizer algo para você, todos aqueles que fogem da vontade de Deus, vai cair no deserto. E eu não estou profetizando aqui maldição sobre a sua vida, eu estou alertando
que aqueles que fogem da vontade de Deus, né, com certeza, não terá as bênçãos da maneira que Deus quer que a gente tenha. E está o Jonas aqui agora no momento mais difícil, na barriga do peixe, e aí ele toma uma decisão, ele fala, peraí, o negócio está apertando aqui. Tem alguma coisa que eu vou ter que fazer aqui, senão eu vou morrer. E ele começa a orar, e ele começa a interceder. Então, o que eu quero dizer para você? Talvez você tenha corrido, ou esteja correndo de Deus, da vontade de Deus para a sua vida faz muito tempo. Talvez você tenha um chamado, uma vocação, algo específico de Deus para a sua vida, que você se escondeu há muito tempo. E talvez você já até saiu desse lugar, do porão do navio, do lugar do esconderijo. Talvez você já esteja nesse segundo lugar, que é o lugar da dificuldade máxima, na barriga do peixe, enfrentando desertos. Meu irmão, nunca é tarde para que a gente coloque o nosso joelho no chão e clame a Deus. Nunca é tarde. Sabe o que o diabo vai falar? O diabo vai falar assim para você, o seu tempo passou. Ah, isso já não é mais para a sua vida. Aquelas promessas que foram dadas, elas já não existem mais, já foram revogadas por Deus. E também não é a realidade. Então, nunca é tarde para que a gente se arrependa, para que a gente coloque o nosso joelho no chão, né, e fala, Senhor, agora eu estou entendendo, agora eu estou compreendendo o que o Senhor tem para a minha vida. Eu estou vivendo aqui um deserto, eu estou vivendo uma situação complicada, pelas decisões erradas que eu tomei, porém eu entendo. Então, clamar e buscar a Deus, gente, é a qualquer momento, não importa a situação que você esteja vivendo, amém? Está entendido isso? O diabo vai querer calar a sua oração. Sempre quando você for orar, pedindo perdão, se reconciliando com Deus, querendo seguir na direção que Deus pretende para a sua vida, o diabo vai querer te calar, dizendo, esse tempo passou, isso já não é mais para a sua vida, isso já não existe mais, a sua decisão errada anulou tudo isso e não é uma realidade. Nunca é tarde para que a gente se arrependa e faça aquilo que Deus quer que a gente faça. Amém? E o Jonas, ele ora a Deus. Está a oração inteira aqui, depois você lê. E Deus, ele recebe aquela oração de Jonas, e a Bíblia nos diz que Deus ordena que o peixe vomite Jonas em terra firme. Então vai peixe, e o Jonas agora está numa terra firme, e agora com o entendimento que tem que ir para a cidade. E ele vai para a cidade, para Nínive. Nínive era uma cidade grande, muito grande. A Bíblia nos diz que para atravessar a cidade de Nínive era necessário 3 dias andando. 3 dias andando. Então, é uma cidade muito grande, uma cidade de mais de 100 mil habitantes, para aquela época era muito grande a cidade, e o Jonas agora vai, e a Bíblia nos diz que ele percorreu um dia na cidade, ele andou por um dia, pregando aquilo que Deus havia mandado ele pregar, dizendo a Nínive, olha, no 4º dia, daqui a 4 dias, essa cidade será destruída. Ele nem percorreu a cidade inteira. Foi 1/3 só do caminho. E o texto nos diz que a cidade ouviu a mensagem, compreendeu o recado de Deus, e o povo se converte, gente. Eles ouvem a mensagem de Jonas, né, de Deus através do profeta, e eles se convertem. A Bíblia nos diz que eles se arrependem, eles se vestem de pano de saco, para dar o sentido de humilhação, de arrependimento. Inclusive o rei do Império Assírio, né, a maior personalidade daquele tempo, o maior poder humano naquele tempo. Ele entende isso também, né, e ele se veste de panos de saco, e ele manda o povo se arrepender, inclusive a expressão que ele usa, né, deixe os caminhos maus e os caminhos de violência. Então o povo se converte. Quer maior alegria para um profeta quando ele faz aquilo que Deus manda fazer e dá certo?
é uma alegria muito grande, não é? Você já ouviu a voz de Deus, fez aquilo que Deus lhe falou para fazer e colheu um bom resultado daquilo, você também já teve uma experiência como essa. E o Jonas teve essa experiência. Mas o interessante é que o Jonas tinha esse problema de alma, de sentimento, de emoção, tão forte na sua vida, e ele ficou revoltado com Deus. Ele ficou revoltado com Deus, sabe por quê? Porque Deus agiu de misericórdia. Inclusive, ele ora a Deus dizendo assim, eu nem queria ir. Eu nem queria, sabe por que eu não queria ir? Porque eu sei que o Senhor é Deus de misericórdia e ia se arrepender do seu juízo. Jonas fala isso para Deus. Jonas era muito corajoso, né? Então, ele fala exatamente desse jeito. Sabe por quê? Porque Jonas não queria que a cidade se convertesse. Jonas queria ver a cidade sendo destruída. Né? E eu estou falando desse jeito, né, porque tem muito a ver com a mensagem que eu vou pregar domingo. Né? A misericórdia que triunfa sobre o juízo. O Jonas não queria ver a misericórdia. Ele queria ver o quê? O juízo. E ele se afasta da cidade, constrói um abrigo e fica de longe esperando que Deus destruísse aquela cidade. Mas a cidade se converteu. Missão cumprida, mas o Jonas não entendia isso. E debaixo desse abrigo, Deus dá uma experiência muito interessante com Jonas, para Jonas. Ele faz crescer uma planta, o abrigo já gerava sombra para Jonas, mas acho que a cabeça dele ainda estava no sol. E aí Deus faz brotar uma planta, e essa planta cobre a cabeça de Jonas, fazendo o quê? Sombra. Esse é o terceiro lugar, né, onde Jonas esteve, segundo o relato bíblico. Né, debaixo da planta, debaixo da folha dessa planta. E o texto segue, a história segue, nos diz que Deus faz crescer a planta, porém, na noite seguinte, uma lagarta pega a planta, come a planta, fere a planta, e a planta morre. E quando Jonas vê a planta morta, ele quer morrer também. Ele diz assim, planta bonita, não está escrito assim, tá bom? Depois você vai ler e vai falar assim, o pastor falou coisa errada. Mas ele deve ter, planta bonitinha, planta legalzinha, que me fez sombra e tudo mais e tal. Nasceu milagrosamente, ótimo. Mas a planta agora morreu. E aí, a expressão que ele usa para Deus, se a planta morreu, também quero morrer. E aí Deus, neste lugar, dá o maior ensinamento a Jonas. Diz assim, Jonas, você quer morrer por causa de uma planta que nasceu num dia e morreu no outro. Você tem compaixão por causa de uma planta, mas você não tem compaixão por causa de uma cidade que se converteu. Você tem compaixão por causa de uma planta. Você chora, você quer morrer junto com uma planta. Porém, você não tem compaixão por essa cidade que se converteu. Isso também acontece com a gente. Sabe, todas as vezes que nós decidimos deixar de fazer a obra de Deus, para fazer qualquer outra coisa que a gente julga mais importante, nos falta também a mesma compaixão. Quantos aqui já não pensaram assim, hoje eu estou cansado demais, eu não vou fazer a célula. Eu já pensei assim. Eu tenho uma célula que é lá no Florense. Eu moro aqui no Novo Campos Elíseos. Eu viajo. Né? É 30, 35 minutos. E quando a John Boy estava naquela reforma lá, era 1 hora para ir. Eu também pensei muitas vezes assim, né, a célula hoje, dá até para fazer online. Mas eu pensava, não, peraí. Tem um povo lá que espera a palavra de Deus. Se eu não tiver essa compaixão, não somente entendida na minha cabeça, mas gravada dentro do meu coração, eu vou estar tendo a mesma atitude que Jonas teve.
Tem gente que não tem cela na sua casa, sabe por quê? Por causa do sofá, que é novo. Deus vai lhe dar um sofá velho, para você parar com isso. Né? Pastor Paulo Mazzoni contou lá no Revisão, a respeito da senhora lá, que comprou o sofá, chique, né, e tinha a cela na casa dele, foi o irmão lá, sentou no sofá, com a coca, derrubou a Coca-Cola no sofá que não estava impermeabilizado. E ela fechou a célula. Deus fala a mesma coisa. Sabe, você se importa, tem compaixão de um sofá, que é madeira, talvez ferro, com um pano, que por melhor que seja, em 5 anos, se for em casa, 3 anos e meio, no máximo, vai estar todo arrebentado, não valendo quase nada. Você tem compaixão de um sofá, mas você não tem compaixão daquelas pessoas que estão ali. E nós vamos invertendo as coisas. Carro. Né? Irmão que sai do culto correndo para não dar carona. O irmão, ele bate a porta do carro. Ele pisa na borracha do carro. Eu também não gosto disso, né? Que tem irmão também. É que ao invés dele entrar no carro e colocar o pé dentro do carro, ele coloca o pé na borracha e fica fazendo assim na porta. Né? Tudo bem. Tem que corrigir. Eu nem estou dizendo isso. Mas a gente tem compaixão de carro, gente. De carro. De carro. O irmão vai colocar o óleo no carro, ele chega no negócio do óleo lá, e o cara pergunta, que óleo que vai? Coloca o melhor que tem aí, para pôr o melhor do melhor, porque é do meu poçante. Mas não traz 1 litro de óleo para a cesta básica da igreja. Deus olha do mesmo jeito, gente. Deus olha para a gente e, da mesma forma, você tem compaixão de carro. Sabe, você está debaixo também aí, ó, da folha da árvore, você está debaixo do milagre de Deus, mas você ainda não entende essas coisas. Tem compaixão de bem material e não tem compaixão de vidas. E pode ser também que você esteja nesse lugar. Que você já viu o milagre de Deus na sua vida, você se converteu, você entendeu, você enxerga as coisas de Deus. Porém, ainda você não conseguiu, ou nós não conseguimos, priorizar as coisas. Quando nós fazemos um evento aqui na igreja, e nós sentamos para decidir valor, o nosso pensamento qual é, pastor Vilela? Qual é o menor preço que a gente consegue fazer aqui para esse evento, sem ter prejuízo? Qual é o menor preço? Qual é o menor do menor do menor do menor? E quando nós conversamos aí com os outros pastores e falamos dos nossos eventos, dos valores, eles ficam assustados. Como vocês conseguem? Conseguimos exatamente dessa forma, tendo compaixão das pessoas. Quando nós pensamos no valor de acampamento, sabe, nós não pensamos no conforto daquele que pode pagar 1.000. Nós pensamos naquele que já vai ter dificuldade de pagar 150. E isso é compaixão. É isso que nos falta. Talvez você esteja nesse lugar, olhando atentamente para as suas coisas, cuidando da sua vida, e não tem problema algum nisso. Mas nós temos que entender que existe níveis diferentes, o foco diferente. As pessoas são mais importantes. A misericórdia e a graça de Deus é derramada sobre as pessoas, não sobre as coisas. Deus permite que nós tenhamos coisas, para que essas coisas nos abençoem e nos ajude a abençoar outras pessoas. Porém, o que Deus quer é pessoas, né, conectadas no seu trono. Qual que é o lugar que você está? Talvez você esteja nessa noite no primeiro lugar que Jonas esteve, fugindo, se escondendo atrás das suas desculpas. Eu não faço por causa disso, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho paciência, porque eu já tentei e não consegui. Talvez você esteja neste lugar. Ou você pode estar no segundo lugar, já no lugar de deserto, e já buscando um arrependimento. Glórias a Deus, Deus vai lhe capacitar.
Ou talvez você esteja nesse terceiro lugar, vendo o milagre de Deus, vendo as coisas acontecerem, e talvez até através da sua vida, mas ainda sem foco, sem compreender o chamado principal para a sua vida. O chamado principal para a nossa vida, gente, são pessoas. É gente. Esse é o chamado principal da nossa vida. É quando nós fazemos uma célula, quando nós fazemos um culto, quando nós fazemos qualquer evento dentro da igreja, nós fazemos porque nós entendemos que Deus, através da nossa vida, quer alcançar outras pessoas. Nós lemos agora o livro de Hebreus. O livro de Hebreus fala fala um pouco a respeito de anjos. Anjos são espíritos ministradores que trabalham a nosso favor. E a esses anjos não foi dado a alegria, e a alegria por minha conta, de evangelizar. Essa responsabilidade foi dada a cada um de nós. Então essa é a nossa missão. Qual é o lugar que você está? Eu tenho uma impressão, e isso é minha impressão, né, de que parece que faltam algumas folhas do livro de Jonas. Quando a gente lê o livro de Jonas, você dá uma virada na página, você fala, deve ter algo mais aqui. Você já teve essa impressão ou não? Você lê, e aí você dá uma virada assim, você fala assim, acabou, está faltando alguma coisa. Acabou. Aí será que faltou alguma página para imprimir aqui? Porque a gente tem uma impressão de que falta alguma coisa ali, mas a história acaba aí, eu acredito que tem um propósito. Nós não sabemos qual é o quarto lugar que Jonas esteve. Talvez Jonas, ele deixou aquele lugar e realmente procurou fazer a vontade de Deus conforme Deus queria, pretendesse para a sua vida, ou não. Nós não sabemos o que acontece depois disso, mas nós sabemos o que pode acontecer com a nossa vida depois dessa mensagem. Eu sei o que pode acontecer com a minha vida depois dessa mensagem. Eu quero estar no lugar onde Deus quer que eu esteja, fazendo aquilo que Deus quer que eu faça e fazendo de todo o coração. E eu tenho convicção divina de que as demais coisas Deus cuida na minha vida. E se Deus cuida na minha vida, Deus também cuidará na sua vida. Amém? Então a minha pergunta é essa e eu encerro com ela mais uma vez. Nós não sabemos qual é o quarto lugar onde Jonas esteve. A Bíblia não nos diz. Porém, nós podemos decidir o lugar onde nós queremos estar depois dessa ministração. Então eu pergunto, onde você quer estar? Feche os seus olhos, vamos orar. Eu já vou pedir que você fique de pé. O pessoal pode subir aqui já. Feche os seus olhos. O que eu podia fazer por você nessa noite, eu fiz. Eu subi aqui diante do entendimento de uma palavra que Deus deu ao coração do nosso pastor Giovanni. Compartilhei com cada um de vocês aqui da melhor forma que eu pude. E eu sei que você entendeu muita coisa. Eu desço desse altar daqui a pouco, com o coração muito tranquilizado de que a mensagem foi transmitida. Agora é a sua decisão. Esse é um culto de macrofesta. É um culto de festa. E a Bíblia nos diz muito a respeito de festa. Ela diz que há festa nos céus quando um pecador se arrepende. Fala muito a respeito de festa. E eu sei que se você, independente do lugar onde você esteja, tomar uma decisão a favor da vontade de Deus para a sua vida, vai haver muitas festas nos céus. E a festa aqui nessa terra, ela também vai continuar, porque a nossa igreja é uma igreja de festa, porque nós compreendemos
a alegria de estar em Cristo Jesus. Então, com os olhos fechados, pensa bem. Você está correndo de Deus? Tentando se esconder? Você vai para um lado, não dá certo, vai para o outro lado, as coisas não dão certo, parece que nada dá certo. Talvez você esteja correndo de Deus. Talvez seja o momento de você sair desse porão do navio, antes que Deus te lance na barriga do peixe. E se você estiver na barriga do peixe, é o momento de você orar a Deus e falar: Senhor, eu compreendo a sua vontade, eu vou seguir, me ajude a seguir. E Deus vai fazer muito através da sua vida. Agora, se o que lhe falta é foco nas coisas de Deus, priorizar aquilo que deve ser priorizado, se você está nesse lugar de confusão mental, espiritual, sentimental, se você se encontra nesse lugar, Deus também pode tocar a sua vida, para que você organize as coisas. Deus é um Deus de organização. Falta prioridade na sua vida, e se falta prioridades na sua vida, Deus ele pode lhe capacitar a ter essas prioridades bem organizadas, o foco bem organizado na sua vida. Eu não sei se essa palavra faz todo o sentido para a sua vida, mas eu sei que essa palavra faz sentido para a sua vida. E se essa é a sua realidade, ore a Deus, porque Deus quer fazer grandes coisas na sua vida.